Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um momento de paz e de reflexão profunda. É uma alegria imensa ter a sua companhia aqui, neste espaço dedicado ao despertar da nossa consciência e ao fortalecimento da nossa alma. Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas mais fundamentais e transformadores de toda a filosofia espírita. Nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido da nossa vida. Quantas vezes você já se pegou olhando para o céu, ou deitando a cabeça no travesseiro após um longo e cansativo dia, e se perguntou qual é o motivo de tudo isso? Por que nós precisamos nascer, crescer, enfrentar problemas financeiros, lidar com doenças, suportar a saudade daqueles que partiram e, por fim, envelhecer e deixar este mundo? Será que a vida é apenas um acaso biológico, uma sequência de dias que não levam a lugar nenhum? A espiritualidade superior nos ensina com muita firmeza que não. Existe um propósito magnífico, inteligente e cheio de amor por trás de cada respiração nossa. Nós não estamos aqui a passeio, mas também não estamos aqui para sofrer sem motivo ou utilidade. A Terra é uma escola grandiosa, e a nossa presença neste planeta tem objetivos muito bem definidos pela sabedoria divina. Para compreendermos isso com clareza, vamos mergulhar agora nas páginas luminosas de O Livro dos Espíritos, a obra básica que abriu as portas da compreensão espiritual profunda para a humanidade. Vamos começar refletindo sobre a essência primária da nossa jornada carnal. Peço que você acalme o seu coração e preste muita atenção na grandiosidade desta instrução maravilhosa. Questão 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outro fim, que é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Meus irmãos e minhas irmãs, a profundidade desta resposta é capaz de mudar completamente a forma como enxergamos a nossa vida diária. Os benfeitores espirituais nos dizem que o objetivo final de todos nós, sem exceção, é a perfeição. Nós somos como pedras preciosas brutas que precisam ser lapidadas para brilhar. E a oficina onde essa lapidação acontece é justamente a nossa vida material. Eles mencionam duas palavras muito importantes, que são a expiação e a missão. Vamos traduzir isso para a nossa realidade. Imagine uma pessoa que, no passado, cometeu erros graves relacionados à ganância e ao orgulho cego. Hoje, ela renasce em uma família muito humilde, enfrentando severas dificuldades materiais. Essa dificuldade não é uma vingança de Deus contra ela. É uma expiação que funciona como um remédio amargo, mas extremamente necessário para curar o orgulho do passado e ensinar a virtude da humildade. Por outro lado, existem pessoas que já superaram essas falhas iniciais e reencarnam não para corrigir um erro próprio, mas com uma missão. Um bom exemplo é um médico dedicado que abre mão do seu conforto pessoal para cuidar de pessoas doentes em regiões isoladas. Ele está cumprindo uma missão belíssima de amor e caridade. Mas repare que, seja por expiação ou por missão,
Todos precisam passar pelas vicissitudes do corpo físico. O que são essas vicissitudes? É a fome, o frio, o cansaço depois de um dia de trabalho intenso, a fragilidade emocional diante dos problemas. Tudo isso nos educa e nos fortalece. Além disso, a espiritualidade nos revela algo fascinante. Nós encarnamos para ajudar na obra da criação divina contínua. Imagine um mergulhador que precisa consertar a base de um navio no fundo do oceano. Para conseguir trabalhar nas profundezas da água, ele precisa vestir um escafandro pesado e muito resistente. O nosso corpo físico é exatamente como esse traje especial de mergulho. Nós, que somos espíritos imortais e feitos de luz, vestimos este corpo de carne densa para podermos interagir com a matéria do planeta Terra e, assim, transformarmos este mundo através do nosso trabalho e do nosso esforço. Quando você levanta cedo, cuida com carinho da sua casa, educa os seus filhos com dedicação ou realiza o seu trabalho honesto, você está ajudando Deus a manter a harmonia do universo inteiro. Você está, literalmente, construindo um mundo muito melhor e, ao mesmo tempo, elevando o seu próprio espírito para dimensões mais altas. Cada esforço seu, por menor que pareça, tem um valor eterno e imensurável. Questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. O espírito que, desde o princípio, segue o caminho do bem não é um espírito perfeito, pois, embora não tenha mais tendências, precisa adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para atingir a perfeição. A encarnação é para ele, então, uma missão. Meus amigos e minhas amigas, esta é uma daquelas perguntas que tocam no fundo do nosso senso de justiça. Quantas vezes nós vemos pessoas genuinamente boas, pessoas de coração puro, que não fazem mal a ninguém, enfrentando os desafios da vida material, e nos perguntamos por que elas precisam passar por isso. Se a encarnação serve para corrigir erros, por que os bons também reencarnam e também sofrem? A resposta dos benfeitores espirituais é de uma lógica e de uma justiça irretocáveis. Eles nos lembram de um princípio fundamental da lei divina. Todos nós, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. Isso significa que Deus não criou espíritos já prontos, sábios e perfeitos, e outros destinados ao fracasso. Todos nós partimos exatamente do mesmo ponto, da mesma linha de largada, como sementes puras que contêm o enorme potencial da árvore gigante, mas que precisam da terra escura, da chuva forte e do vento para germinar e crescer em direção ao sol. Aquele espírito que escolheu seguir o caminho do bem, desde o início das suas existências, tomou uma decisão maravilhosa. Ele evitou desvios dolorosos e sofrimentos desnecessários causados pela rebeldia. Porém, ser bom não é a mesma coisa que ser perfeito e sábio. Pensemos na bela imagem de uma criança pequena. Ela é um poço de inocência, de doçura e de bondade natural. Ela não carrega maldade no coração. Mas será que essa criança, apenas por ser boa e inocente, tem a sabedoria e a experiência necessárias para construir uma ponte, administrar um hospital ou compreender as leis profundas da física? Claro que não. Ela precisa ir para a escola, enfrentar provas difíceis, quebrar a cabeça com exercícios matemáticos, aprender a lidar com as frustrações da convivência e estudar durante anos a fio.
A escola não é um castigo cruel para essa criança boa. A escola é a oficina luminosa onde ela vai transformar a sua inocência passiva em uma sabedoria ativa, útil e construtiva. Assim também acontece com a nossa evolução espiritual ao longo dos milênios. A vida corporal, com todas as suas lutas intensas, não é apenas um lugar de correção para quem errou e precisa reparar falhas graves. Ela é, muito além disso, o grande educandário da alma imortal. Mesmo o espírito que não carrega débitos do passado precisa mergulhar na carne para aprender na prática. Ele precisa aprender a dominar a matéria densa, precisa desenvolver a inteligência, desvendar a ciência, forjar a paciência inabalável, construir a empatia genuína e ampliar a capacidade de amar em situações de limite e pressão. Sem o esforço pessoal e sem o trabalho contínuo, nós não teríamos mérito nenhum. Se o Criador simplesmente nos desse a perfeição de presente, de forma mágica, nós seríamos apenas como marionetes bem feitas, obras bonitas, mas sem a glória e a dignidade da conquista própria. O mérito é a coroa do espírito livre e consciente. Vamos trazer essa realidade para um exemplo muito prático do nosso dia a dia. Imagine dois estudantes que entram juntos na mesma faculdade. O primeiro estudante é indisciplinado, falta às aulas importantes, não estuda as matérias e acaba reprovando diversas vezes. Ele sofre as duras consequências das suas escolhas e, para conseguir se formar, terá que repetir anos inteiros, sentindo o peso amargo do tempo perdido. Esse é o espírito em fase de expiação. O segundo estudante, por outro lado, é muito aplicado desde o primeiro dia de aula. Ele tem excelente vontade, ama o que faz e age de forma correta. Esse representa o espírito que segue o caminho do bem. Agora, preste muita atenção neste detalhe crucial. O fato de ser um excelente estudante e de ter escolhido o caminho certo da responsabilidade não livra este segundo jovem de ter que passar noites em claro estudando para as provas, de enfrentar exames dificílimos e de lidar com o cansaço extremo das atividades práticas. O trabalho duro e o suor são os mesmos para ele. A grande diferença é que o esforço dele é focado no progresso direto. É uma verdadeira missão de aprendizado alegre e produtivo, e não um sofrimento gerado por erros ou irresponsabilidade do passado. Portanto, quando você estiver enfrentando as suas lutas diárias, mesmo sentindo que está fazendo o bem, que é uma pessoa honesta e que procura com todas as forças não prejudicar ninguém, não se sinta injustiçado de forma alguma. Não olhe para o seu cansaço no fim do expediente ou para as suas preocupações cotidianas como se fossem um erro de cálculo do universo ou um abandono divino. Você está, na mais pura verdade, adquirindo a bagagem valiosa e insubstituível da experiência. Você está transformando a sua pureza inicial em uma sabedoria brilhante, madura e invencível. Cada desafio superado com amor, respeito e resignação é um tesouro incalculável acumulado no banco do seu próprio coração. É um passo largo e seguro em direção à verdadeira luz, aquela luz radiante e eterna que aguarda cada um de nós no destino final dessa nossa grande, desafiadora e extraordinária jornada evolutiva. Questão 133, letra A. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Eles chegam mais depressa ao fim. Além disso, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não tem inveja, nem ciúme, nem avareza,
nem ambição, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Meus amados irmãos e irmãs, esta pergunta complementar é de uma clareza espetacular e resolve de uma vez por todas aquela sensação angustiante de que não vale a pena ser bom neste mundo. Muitas vezes, nós escutamos as pessoas dizendo que não adianta ser honesto, porque os desonestos parecem prosperar rapidamente, enquanto as pessoas boas sofrem e batalham do mesmo jeito. Mas a espiritualidade superior nos traz hoje uma lógica inquestionável e profunda. Eles nos dizem duas coisas fundamentais. A primeira é que quem escolhe o bem chega muito mais rápido ao objetivo final, que é a paz absoluta e a perfeição. A segunda coisa é que a imensa maioria dos nossos sofrimentos diários não vem de uma punição de Deus ou do mero acaso, mas nasce diretamente dos nossos próprios defeitos morais. Pense comigo na sua própria rotina, nas coisas que vemos todos os dias. Imagine uma pessoa que é completamente dominada pela inveja e pelo ciúme. Quando o vizinho conquista algo importante, ou quando um colega de trabalho recebe uma grande promoção, essa pessoa invejosa sofre terrivelmente. Ela não consegue dormir, sente raiva, amargura, o estômago dói, a pressão sobe. Ela vive uma verdadeira tortura mental diária e silenciosa. Agora imagine uma outra pessoa que cultivou o bem, a simplicidade e o desapego sincero no coração. Ela não tem inveja e nem ambição desmedida. Quando ela vê o sucesso do vizinho ou do colega, ela fica sinceramente feliz por eles. Ela volta para a sua casa simples, come a sua refeição em absoluta paz, abraça a sua família e dorme um sono tranquilo e profundamente reparador. Perceba que essas duas pessoas vivem exatamente no mesmo mundo. Elas enfrentam as mesmas dificuldades climáticas, as mesmas crises econômicas e sociais, mas o sofrimento interno delas é completamente diferente. O espírito que segue o caminho do bem não está isento de pegar uma doença sazonal, de perder o emprego em uma crise financeira mundial ou de envelhecer naturalmente. O corpo físico tem as suas leis materiais rigorosas. No entanto, aquele que tem o coração puro não sofre as dores emocionais e psicológicas que destroem grande parte da humanidade, como o orgulho ferido, a culpa esmagadora, o remorso constante e a ganância doentia. Quando a espiritualidade nos diz que os bons chegam mais depressa ao fim. É como se estivéssemos falando de uma longa viagem. Imagine que a perfeição é o topo de uma montanha muito alta que todos nós precisamos escalar. O espírito rebelde, que escolhe o caminho do orgulho e da ilusão material, é como um alpinista teimoso que resolve subir a montanha dando voltas por atalhos escuros cheios de espinhos, caindo em buracos profundos, machucando a si mesmo e precisando voltar ao ponto de início várias vezes. A viagem dele dura milênios de dor, de lágrimas e de atraso. Já o espírito que escolhe o bem, desde o começo é o alpinista sensato que pega a trilha reta, iluminada e segura. Ele sente o cansaço nas pernas, ele sua bastante, e a subida exige um enorme esforço físico dele, pois a montanha continua sendo muito íngreme. Mas ele não cai nos buracos sombrios, ele não se rasga nos espinhos da maldade, e ele chega ao cume maravilhosamente bem, em paz e de forma infinitamente mais rápida. O cansaço da subida é a própria encarnação, mas a alegria de estar no caminho exato compensa tudo. Nós chegamos ao fim da nossa reflexão profunda de hoje e é absolutamente essencial que você leve este ensinamento sagrado para a sua vida prática a partir deste exato momento. O objetivo da nossa encarnação na Terra
é a evolução incessante e luminosa. Cada minuto que você passa respirando neste mundo é uma oportunidade de ouro para burilar o seu espírito imortal. Nós vimos que a existência pode ser uma expiação valiosa para corrigir os nossos desvios dolorosos do passado, ou pode ser uma missão brilhante de amor e auxílio ao próximo. Nós aprendemos que até mesmo as almas boas precisam da experiência pesada da matéria para transformar a sua inocência inicial em verdadeira, forte e profunda sabedoria. E acima de tudo, nós compreendemos que cultivar as virtudes morais é o único escudo real e definitivo contra as grandes torturas da alma. Portanto, meu amigo e minha amiga, não reclame do seu trabalho honesto. Não murmure contra as dificuldades da sua casa. Não encare a vida material como um castigo amargo e sem sentido. Aceite a sua jornada com imensa e profunda gratidão. Use as suas mãos para construir ativamente o bem por onde passar. Use as suas palavras para consolar os corações aflitos que cruzarem o seu caminho. Use os seus grandes desafios diários para fortalecer a sua fé inabalável e a sua paciência. Cada lágrima que você enxugar do rosto de um irmão, cada sorriso oferecido com sinceridade e cada trabalho realizado com extrema honestidade são passos de um verdadeiro gigante rumo à perfeição divina. Se este conhecimento sagrado tocou o seu coração hoje, se trouxe algum conforto, esperança ou clareza para a sua mente agitada, não guarde esta luz apenas para você. Compartilhe esta mensagem agora mesmo com a sua família, com os seus amigos mais queridos e nos seus grupos de convivência. Deixe o seu comentário aqui para nós, contando como você enxerga o grande propósito da sua atual existência neste planeta abençoado. E claro, não se esqueça de fortalecer o nosso trabalho para continuarmos juntos nesta linda caminhada de evolução espiritual diária. Que a paz infinita do Mestre Jesus permaneça no seu lar, iluminando a sua vida e aquecendo o seu coração, hoje e por toda a eternidade. Um forte e afetuoso abraço, e até o nosso próximo e abençoado encontro.